Tá começando Cozinha Amiga. Eu tava aqui namorando a nossa mesa, porque tá bem especial a receita de hoje. Dá uma olhada, olha que lindo! Bolinho de chuva, é aquela receitinha que lembra a infância, né? Lembra aqueles dias na casa da vovó. É uma receita, gente, especial porque é um bolinho de chuva indiano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as massas feitas de semolina. Você conhece a semolina? Sabe a diferença da semolina com a farinha de trigo? É uma massa bem diferente que eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai poder utilizar essa massa em outras receitas também, porque a semolina é um ingrediente coringa na cozinha e vocês vão tirar todas as dúvidas aí nessa receita porque é muito bacana. E claro, porque toda receita pode ficar mais gostosa, não é mesmo? Então eu trouxe um brigadeiro diferente para combinar com esse bolinho indiano. Brigadeiro, gente, cheio de especiarias, mas com o pulo do gato para ele ter uma cremosidade, uma textura especial na boca, uma textura de ganache, sabe? Ou seja, só coisa boa, só dica legal, então não sai daí, depois do intervalo a gente volta. Voltamos com Cozinha Amiga. Hoje duas receitas bem especiais. Um bolinho de chuva indiano, olha que lindo! A coloração dele é diferente e vocês vão descobrir o porquê. E para acompanhar, um brigadeiro de especiarias, que é um pouquinho diferente daquele tradicional. Então a gente vai começar por ele porque ele demora um pouquinho mais para ficar pronto. Então anotem todos os ingredientes. Para o brigadeiro, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 200 ml, tá? Uma caixinha. Uma colher de sopa de cacau em pó ou achocolatado em pó, cravo moído a gosto, cardamomo moído a gosto, canela em pó a gosto, anis estrelado também a gosto, gengibre em pó a gosto também. E para ficar com cara de brigadeiro, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal ou margarina, tá bom? Essa é uma receita que para todo mundo é um pouquinho diferente, porque a gente vai colocar o creme de leite no início do preparo, né? Você fala assim, mas existem tantas receitas de brigadeiro, Vivi, por que você coloca o creme de leite no comecinho? É o seguinte, para cada textura que a gente quer dar no nosso brigadeiro, a gente tem uma quantidade de ingredientes e um ingrediente específico. Então, no caso, para a gente deixar esse brigadeiro com uma textura de ganache na boca, a gente vai colocar o creme de leite no início do preparo do brigadeiro. Seja ele de especiarias ou seja ele aquele tradicional, para a gente enrolar. Que é o segredo daquelas lojas de brigadeiro que tem uma textura bem diferente de brigadeiro, que a gente fica pensando o que será que eles colocam, né? É o creme de leite que dá essa textura macia no seu brigadeiro, tá? Se você coloca o creme de leite no final, você vai dar uma textura de trufa, né? Uma textura mais cremosa, transformando esse brigadeiro em brigadeiro de colher. Então, para essa receita do bolinho de chuva, a gente quer uma textura mais cremosa, então eu vou colocar o creme de leite junto com o leite condensado e com a manteiga, tá? Para ele já ir derretendo aqui em fogo baixo, fogo médio, tá? Como o processo de um brigadeiro tradicional, tá bom? A gente vai misturar aqui. E eu acho que já tem uma perguntinha, vamos ver de quem? Da Natália Lima. Um beijo, Natália, e obrigada pela pergunta. Vivi, é possível fazer um brigadeiro de especiarias com chocolate branco?
Natália, ótima pergunta. Poder, você até pode, mas a questão aqui do chocolate branco, junto com o creme de leite, com essa proporção de manteiga, você pode ter uma dificuldade para ele derreter e vai correr o risco de soltar muita gordura. Então, tome cuidado com o chocolate branco, porque ele é só manteiga, ele não tem cacau, né? E o cacau vai entrar nessa receita apenas para tirar o gosto forte das especiarias, porque o chocolate ele potencializa o sabor dessas especiarias, tá? Não é para ele aparecer como numa receita tradicional de brigadeiro, então por isso que eu vou colocar pouco, tá? Mas você que está em casa pode também fazer com chocolate em barra, picadinho também, não tem problema. Vou misturar aqui, eu vou colocar o cacau, tá? Em pó. Eu coloco sempre cacau porque eu gosto mais da coloração que o cacau dá, né? E não é doce também, mas você pode colocar o chocolate, pode pôr o achocolatado, tá? O que você preferir, é só para ele potencializar essas especiarias que a gente vai colocar agora, tá? Vou pôr um pouquinho da canela em pó, canela que tem que ser bem pouquinho porque ela rouba muito sabor, o cravo em pó, o cardamomo, que é bem gostoso e é típico indiano, então não pode faltar nenhuma sobremesa indiana. Cardamomo em pó. Se você não achar o cardamomo em pó nesses mercadões, né, que temos em São Paulo, você pode bater ele ou então macerar ele, a semente do cardamomo, tá? Que vai dar o mesmo resultado. E o gengibre em pó, que é, olha, um produto que está agora em alta no mercado, muitas pessoas estão usando porque faz muito bem, deixa um sabor tanto em receitas salgadas como nessas doces, tá? Depois nas minhas redes sociais eu vou deixar direitinho o cardamomo, onde encontrar, tá bom? Porque não é tão difícil assim, tá? Vou misturar tudo, ó. E vou deixar ele ferver até começar a engrossar. Como é para um brigadeiro, para acompanhamento de um bolinho, ele não precisa ter a textura de enrolar tradicional, tá? É apenas para ele engrossar e ficar numa textura com gostinho de brigadeiro, tá bom? Então eu vou deixar ele aqui, ó, só misturando bem, tá? Não pode parar de mexer, porque brigadeiro pode grudar no fundo da panela e pode queimar. Mas Sandrinha, tudo bem? Pode aumentar um pouquinho, que é só para engrossar e deixar essa textura de brigadeiro, tá? Ó, ele começa a soltar um cheirinho, a coloração é um pouquinho diferente daquele brigadeiro de canela que a gente já deu aqui no Cozinha Amiga, com a maçã, né, que é aquele brigadeiro de maçã que a gente fez, que ficou bem gostoso. Justamente por isso que eu coloquei o chocolate, tá? Eu acho que eu já vou ligar esse óleo aqui, para depois a gente já fritar os bolinhos, né, Sandra? É. O óleo aí. Rapidinho para esquentar. Olha, ele já começa a dar uma textura diferente. O anis eu não coloquei no início do preparo para ele não atrapalhar esse cozimento do brigadeiro, tá? O anis ele só vai no final, que é para ele soltar um aroma e não roubar muito a cena, porque o anis com a canela dá uma briga boa, viu? Os dois querem roubar a cena, então não é legal vocês colocarem no início, tá? Olha como ele solta. Uma vez que ferveu, tá vendo? O brigadeiro já está pronto. Conforme ele vai esfriando, ele vai engrossando mais e vai chegar no ponto perfeito para você servir como acompanhamento, tá? Ó, ferveu, já não está mais, ó, grudando no fundo da panela. A gente pode já desligar o fogo e eu vou deixar ele aqui descansando, olha. Para a gente servir de acompanhamento para o nosso bolinho. Vou deixar ele aqui, essa panela. E agora a gente vem com a nossa receita de bolinho de chuva indiano, utilizando alguns ingredientes que eu tenho certeza que você já viu por aí, mas nem imaginava que dava para fazer uma receita tão gostosa. Então anotem todos os ingredientes do nosso bolinho. Para o bolinho, nós vamos precisar de 2 xícaras de chá de leite em pó, 8 colheres de sopa de leite, 1 colher de sopa de manteiga sem sal derretida, 1 colher de chá
de fermento seco para pão, um ovo, uma colher de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa bem cheias de semolina, óleo para fritar ou gordura vegetal e açúcar e canela a gosto, que é para dar aquele toque de bolinho de chuva que não pode faltar nessa receita, né? A gente vai começar deixando essa massa para fermentar, tá? Com alguns ingredientes secos e com a nossa gordura. Então eu vou colocar aqui a nossa manteiga, o nosso leite, que vai ajudar na fermentação desse bolinho, tá? O fermento seco para pão. Obrigada, Sandrinha. Ó, a gente já vai misturando, porque o fermento seco para pão, ele adora gordura, então é importante vocês colocarem ele aqui no começo, tá? Com a manteiga ou a margarina também, não tem problema, se vocês quiserem substituir, tá? Só para ele dissolver. E eu vou colocar a semolina junto com a farinha de trigo, tá? A semolina, ela tem que ficar descansando para ela conseguir hidratar um pouquinho mais e ativar o glúten dela, tá? Então, por isso que eu tô colocando essa misturinha aqui, essa papinha, para descansar junto com esses outros ingredientes, tá? Os ovos e o leite em pó, a gente vai colocar depois que essa massa fermentar, tá bom? Essa massa precisa ficar numa consistência, numa textura mais macia, né? Ativar essa fermentação, ó, só a mistura para ficar homogêneo. Tá? E aí a gente vai deixar descansando e eu já vou pegar a nossa massa que já está descansando aqui para mostrar para vocês. Então, eu acho que já tem uma perguntinha na tela, vamos ver? Da Silva Macutis. Vivi, qual a diferença entre semolina e farinha de trigo? Silvia, uma ótima pergunta porque eu ia falar disso agora, né? A semolina também é de origem do trigo, é um tipo de trigo diferente daquele tradicional. O tradicional que a gente produz aqui no Brasil também, que a gente utiliza no nosso dia a dia, ele se divide em 3 partes, né? O trigo. Se você divide ele no farelo, no germe e no endosperma. O endosperma que a gente moe para fazer a nossa farinha, essa que a gente vê em supermercado. O farelo de trigo, ele é um pouco mais grosso, tem menos glúten e é mais indicado para receitas integrais. E o germe, que é mais utilizado em saladas, porque ele é mais granulado, né, do que o tradicional, que é moído e refinado. A semolina é um outro tipo de trigo e que é moído todos esses 3 tipos, né, essas 3 partes, junto de uma vez só. Então você tem uma textura, uma consistência melhor nas suas receitas, ele tem o dobro, quase o triplo de glúten do que o tradicional e é indicado não só em receitas como essa, né, indiana, na Índia eles usam muito mesmo a semolina, mas também na culinária italiana para fazer as massas, porque ela tem um glúten muito maior, então ele deixa mais macio, tá bom? Eu vou colocar aqui, então muito legal sua pergunta para isso, para a gente tirar a diferença, né? Ó, vou colocar o ovo na nossa massa que já está aqui, ó, fermentadinha, tá? Eu deixei descansando aproximadamente, gente, 40 minutinhos, tá? É só para ela ficar um pouco mais macia, para a gente conseguir deixar essa massa mais homogênea, né? Você vê que ela tem uma textura, essa massa, você vai perceber, totalmente diferente daquela tradicional. Ela não vai ficar tão macia e tão líquida como aquela tradicional de vovó, né? A nossa receita do bolinho de chuva vai uma quantidade maior de ovo, né? De leite. Algumas não vão leite, só vão os ovos. Cada família tem a sua receita, né, Sandrinha? Você fazia bolinho de chuva, Sandrinha? Eu gosto de fazer. É gostoso, né? É a muito- cara da Sandrinha, bolinho de chuva. Meu bolinho de chuva é uma delícia mesmo. Ó, e agora a gente vai mexer com a mão mesmo, tá? Para dar a textura. Olha, ela fica uma massa de pãozinho mesmo, ainda tem mais um pouquinho do leite em pó. Você faz umas comidas. E a gente vai, ó, misturando bem. Tá?
Eu coloco sempre o fermento seco para pão, porque ele dá uma textura melhor quando a gente frita, ele fica menos maçudo do que o fresco, tá? Então, para essa receita, eu indico vocês utilizarem o fermento para pão seco, tá? Vou pôr um pouquinho aqui, ó, de leite, só para mostrar para vocês a textura desse bolinho, tá? É uma textura macia que não gruda na bancada, você consegue bolear ele com facilidade. E agora a gente vai fazer as nossas bolinhas, tá? Ao contrário do tradicional, a gente faz na mão mesmo as bolinhas, ó. Vou deixar só um pouquinho de leite aqui em pó nesse pratinho para ele não grudar. E ó, a gente vai modelando. A semolina, ela é mais fina do que a farinha de trigo tradicional, mas mesmo a gente utilizando a semolina, a gente precisa do trigo para segurar um pouquinho essa umidade da semolina, tá? Então é por isso que eu coloquei uma colherzinha só de farinha de trigo. E futuramente aqui no Cozinha Amiga eu vou trazer aquela receita que todo mundo gosta de pão de semolina, que é aquele pão, Nossa, é bom. aquele pão é gostoso, famoso, né? Que é super fácil de fazer em casa também, tá? Ó, a gente vai colocando as bolinhas aqui. Olha como ela fica bonitinha. As bolinhas, elas ficam lindas, né? Ó, a gente vai boleando. Essa é uma receita conhecida na Índia como gulab, tá? É um bolinho de chuva, né? Um bolinho de semolina frito, que depois que ele frita, o que acontece? Ele vai ter essa textura um pouco mais seca, né? Ao contrário do nosso tradicional. Essa versão que eu trouxe, como eu coloquei ovo, eu adaptei um pouquinho, ela vai ficar macia, tá? Mas a original indiana, ela é um pouco mais sequinha, porque eles colocam, gente, de molho numa calda de especiarias, de açúcar. Então, eles guardam assim em potes, nossa, fica uma delícia. Colocam água de laranjeira e vão brincando com as especiarias. Cada família tem a sua receita, tá? Então, por isso que eu trouxe essa versão. Já tô terminando aqui as nossas bolinhas e eu acho que tem mais uma perguntinha, vamos ver de quem? Maria das Neves, um beijo Maria e obrigada pela pergunta. Vivi, o que posso fazer se a massa do bolinho indiano ficar muito grossa? Olha, a tradicional, ela vai ficar um pouco mais pesada do que essa que eu tô dando aqui, tá? O que você pode fazer, como a gente está utilizando o leite em pó, e o leite em pó tem variação, né, de umidade por conta das marcas, você pode colocar um pouco mais do leite líquido, tá? E ir corrigindo se você sentir que essa massa ficou muito grossa. Porém, essa é uma massa, uma receita que eu tenho certeza que nessa proporção não vai ter erro, tá? Vai ficar uma massa bem gostosa de você trabalhar. Se você não conseguir falar, Vivi, eu ia fritar tudo num dia, eu achei muito, né? Porque essa é uma massa que rende mais ou menos, gente, uns 30, 40 bolinhos, dependendo do tamanho que você fizer, né? O que você pode fazer? Você pode guardar na geladeira, mas na hora de fritar, um pouco antes de você bolear esses bolinhos, seus bolinhos de chuva, você precisa molhar ele um pouquinho, porque essa massa vai pegando umidade e vai ficando muito seca. Tá? Então, por isso que a gente tem que dar aquela umedecida, né? Senão não vai ficar legal. Vamos ver se já tá quente o nosso óleo aqui, Sandrinha? Acho que tá bom. Olha, Tá já ótimo, tá tá? fritando. É, tá ótimo. A gente vai deixar fritando aqui. Não precisa deixar um óleo muito quente, porque o legal é essa massa cozinhar por dentro, né? Senão acontece aquilo que a gente vê por aí, né? Um bolinho de chuva cru não é legal, né, Sandrinha? É. Aí dá uma azia danada. Dá aquela azia, né? Dá dor de barriga, Sandrinha? Dor de barriga eu não sei, Meu Deus, dá azia. Você O já teve estômago. azia, Sandrinha? Já teve azia. Não, A cru Sandrinha não tá dá. falando como se ela já tivesse tido azia. Ai, mas é muito bom, bolinho de chuva. Ó, e você vai fritando ele aos pouquinhos, ó, até dourar, tá? É uma massa, por ter o fermento, ela vai ficar uma massa mais leve, tá? Ela é uma massa que vai ficar uma textura diferente da tradicional, ó. Começou a dourar, você já pode tirar. Olha como ele fica bonitinho. Baixar um pouquinho aqui, lindinho. E é legal porque ele não faz sujeira como o tradicional, né? Ele fica uma bolinha bonitinha, redondinho. E o leite em pó deixa essa massa mais macia, sabe? Uma textura na boca diferente do tradicional. O leite em pó é muito bom, né? Em várias receitas, eu adoro, particularmente eu sou suspeita. Eu vou deixar a Sandrinha aqui fritando pra mim,
Porque eu vou misturar o açúcar e canela pra gente Mistura lá. passar os nossos bolinhos. Você Tá. vai fritando pra mim, né, Sandrinha? Tá. Ó, eu coloco sempre, gente, o açúcar gelado. É um açúcar que ele não retém umidade, tá? Então ele mantém aquele brilho, assim, de açúcar, sabe? Peneiradinho por mais tempo, tá? Porque ele tem um pouquinho de farinha de arroz, tá? Então por isso que eu utilizo sempre o açúcar gelado na hora de polvilhar as minhas receitas. Vou misturar um pouquinho só de canela. Aqui, ó. Misturo com a mão mesmo, tá? Na textura que você gosta. Olha que delícia. A cor fica diferente, mas você pode fazer com o refinado também, não tem problema nenhum, né, Ó. Sandrinha? Termina Só de falta esse fritar aqui. esses e a gente já peneira. O nosso brigadeiro já tá morninho, ó. Ele já ficou numa textura mais cremosa, tá vendo? Se você deixar ele ainda na geladeira por mais um tempinho, você vai ter uma textura mais de cobertura, vai ficar mais gostoso ainda, tá? Ó, Vivizinho, ó. Pronto. Só tira pra mim, Sandrex, Tá, vou tirar pra você. o papel de baixo pra gente peneirar. Ó, e eu vou colocar o anis agora estrelado, tá? Eu já tinha colocado um pouquinho, mas eu vou pôr mais um pouco, que é pra ele aromatizar mais ainda o nosso brigadeiro. Muito bem, Sandrinha. Isso aqui eu vou deixar pra cá. Sandrinha, Esse ela vai ali. fazer o teste de qualidade, né, Sandrinha? É. Ó, aí a gente vem com a peneirinha e a gente vai, ó, peneirar aqui o açúcar, ó, com a canela. Nossa, que delícia, hein, Sandrinha? É bom demais. Você pode comer, né, Sandrinha? Esse eu posso. Isso você pode. É. Deixa eu pegar uma concha. Tem uma Tem uma conchinha? conchinha aqui. Que daí a gente Pô, põe gente, tá. o brigadeiro embaixo, ó. Olha que maldade isso, Jesus amado. Ela vai adorar. Põe o brigadeirinho embaixo. Fazer uma apresentação bem bonita, porque a nossa convidada é uma fofa, ela é muito especial. Estava conversando aqui comigo antes de começar o programa. Ó, vou pôr aqui para vocês verem. Vou pôr uns 4, né? Fazer aquela pirâmide de bolinho de chuva. Gente, quentinho, com café, é um negócio de louco, né? Olha que delícia. Eu já vou enxugar aqui minha mão, para não sujar a nossa convidada. Olha que lindinho! É gostoso o bolinho de chuva, né? É uma receita, gente, que perfuma a casa, sabe? Aquela receita de mãe, de vó. Pode entrar, Dayana, que ela já tá aqui, toda lindinha. Olha que bonitinha. Ela me escreveu no Instagram, falando que ia vir no programa, que estava super feliz, que a produção ligou para ela. Me ligaram né? na sexta-feira, Que fiquei muito bom, feliz. pode sentar, viu, Dena? Vamos Você lá. participou por onde? Pelo Instagram mesmo? Que você... Foi. Ai, Fiz que a inscrição legal. pelo Instagram. Eu achei até que me chamaram super rápido. Tá vendo? Então, o pessoal que está aí em casa assistindo pode se inscrever pelo Instagram. Fala assim, porque se eu tô funciona aqui, mesmo. funciona e eu tô aqui, né, para comprovar isso. E você faz o quê? Eu sou técnica em radiologia E e trabalho trabalha? num laboratório. Que E aí eu é? vim direto para cá, né? Eu vou falar um negócio pra você. Esse laboratório, eu vou falar depois, né? A gente pode falar Sim. qual que é. Tem um sanduíche de pasta de berinjela que eu vou ter que ensinar aqui em Cozinha Amiga. Sim. Eu vou trazer um pão só pra fazer essa pasta de berinjela. Você pode comer bastante lá, aqueles sanduichinhos gostosos? De vez em quando a gente come um pouquinho escondido, né? Ai, tem um cafezinho gostoso, Tem. De né? jejum é maravilhoso. Ai, e as Tem, todo bolachinhas? mundo comenta. Nossa, É. eu adoro. É muito, Muito bom. bom. Tudo bem que ficar doente né, ninguém gosta, né? Mas Sim. olha, quando eu vou fazer exame lá, adoro. Só pra comer. Só, né? E você gosta de cozinhar? Sim, eu gosto. E eu acho bacana no programa porque a gente acaba aprendendo receitas bem fáceis que a gente consegue fazer no dia a dia, né? Não são receitas muito sofisticadas que demandam um grande tempo. Então isso é muito bacana pra gente que trabalha vendo? fora e tem filho pequeno, então isso é muito legal. E é isso que é o legal, porque o Cozinha Amiga, gente,
traz para vocês receitas fáceis, receitas práticas, porque o programa é 30 minutinhos. Então, em 30 minutos, você consegue fazer uma refeição para sua família, consegue fazer uma receita legal. Sim. Não é difícil cozinhar, todo mundo pode cozinhar, né? Sim, verdade. Agora, todo mundo pode comer. Também. Agora, a sorte de comer no Cozinha Amiga é só você que tem hoje. Só. Então, vamos experimentar? E a Sandrinha, né? Que a Sandrinha deve estar lá comendo também, que eu bem sei. Olha, tem que comer com a mão, tá? Ah, Se com a você mão? quiser com a mão, que você é de casa. Como você quiser. Tá, né? Vou cuidar aqui. Bom, maravilhoso. O leite em pó é a alma do negócio. Sim. Aqui nessa receita, não é? Verdade. Ele que dá todo o toque especial, né? Se você não quer acompanhar com esse brigadeiro, você pode fazer aquele brigadeiro de maçã que a gente já deu aqui no Cozinha Amiga, né? Pode pegar algumas receitinhas da Dalva, que sempre trazem aí coberturas legais, ou então uma calda mesmo de caramelo, uma calda de açúcar para deixar nos potinhos na sua casa. Sim. Você gostou, Daiane? Nossa, amei. Gostou? Quero voltar, vou. Então a gente troca. Eu troco toda essa mesa Sim. por uma mesa inteira de sanduichinho de pasta de berinjela. A gente faz uma troca boa, então. Então tá. Ela vai ficar aqui comigo. Espero que você tenha gostado do Cozinha Amiga. Continue acompanhando, mandando suas sugestões de receita, porque o programa também é pra vocês. Então, um beijo. E a Daiana, ela sabe que tem a dancinha, né, Daiana? Então você tem que dançar. Só joga pra um lado, joga pro outro e tchau, gente. Até mais.